terceiro ano. Hoje a gente vai resolver os exemplos que estão no material de vocês, tá? Sobre campo elétrico. O exemplo 1 dizia o seguinte: uma carga elétrica pontual com carga de 8 vezes 10 na menos 6 coulomb é colocada no vácuo. Esta carga elétrica gera um campo elétrico de intensidade 2 vezes 10 na 5 newton por coulomb em um ponto P. No ponto P é posicionada uma carga de prova de 1 vezes 10 na menos 7 coulomb. Calcule a intensidade da força que age na carga de prova. Então, o que a gente sabe desse enunciado, né? Vou fazer um desenho esquemático, tá? Eu tenho aqui a carga geradora, desculpa. A uma certa distância eu tenho um ponto P, e nesse ponto P é colocada uma carga de prova. E a gente quer saber qual é a intensidade da força elétrica que a carga de prova sente devido à carga geradora. Então, se eu quero saber a intensidade da força elétrica lá no ponto P, eu preciso saber a carga que a carga de prova tem. Essa carga vale 1 vezes 10 na menos 7 coulomb. E o campo elétrico que a carga de prova sente devido à presença da carga geradora desse campo elétrico é 2 vezes 10 na 5 newton por coulomb. Substituindo esses valores na equação, campo elétrico é igual a força dividido pela carga de prova, a gente vai ficar com 2 vezes 10 na 5, que é o valor do campo elétrico naquele ponto, que é igual a força, que é o que a gente quer determinar, dividido por 1 vezes 10 na menos 7, que é o valor da carga de prova. Completando com 1 aqui embaixo, do valor do campo elétrico, e fazendo a multiplicação cruzada, 2 vezes 10 na 5 vezes 1 vezes 10 na menos 7. 2 vezes 1, que são a multiplicação dos coeficientes. 2. 10 na 5 vezes 10 na menos 7, a gente pode utilizar aquela propriedade lá da matemática. Quando eu tenho bases iguais, potências de bases iguais e expoentes diferentes, potências diferentes, se multiplicando, a gente pode repetir a base e somar os expoentes. 5 mais menos 7, menos 2. Então, exemplo 1 resolvido. Exemplo 2. O exemplo 2 nada mais é do que o exemplo 1, só que agora pedindo outras coisinhas, né? Então, eu não vou ler todo o enunciado de novo, tá? Só vou ler a letra A. A letra A pede para calcular o valor da distância lá no ponto P. Só que agora, o que a gente já sabe, né? Que o valor da carga geradora pelo enunciado vale 8 vezes 10 na menos 6. O valor da carga de prova é 1 vezes 10 na menos 7. A força é 2 vezes 10 na menos 2, que a gente obteve daqui. E a gente sabe que essas cargas estão no vácuo. Como eu quero a distância, a equação que me dá o valor da distância é a lei de Coulomb. O que a gente vai considerar? Que a carga 1 é a carga geradora e a carga 2, lá na lei de Coulomb, é a carga de prova. Substituindo os valores, então, 2 vezes 10 na menos 2, que é a força. Aqui é o coeficiente, a constante eletrostática, né? Que é uma constante que indica o meio, nesse caso é o vácuo, 9 vezes 10 na 9. O valor da carga geradora fora do módulo já, vezes o valor da carga de prova também fora do módulo, dividido pela distância. Aqui a gente vai completar de novo com 1 aqui embaixo e fazer uma multiplicação cruzada. Esse valor vai passar aqui para baixo
e a distância ao quadrado fica isolada do lado esquerdo. Multiplicando os coeficientes, 9 com 8 com 1, 72. Utilizando a mesma propriedade para as potências aqui, ó, que foi utilizada no exemplo 1, a gente vai ficar com 10 elevado a menos 4. Dividido por 2 vezes 10 na menos 2, que era o valor ali da força. Agora, fazendo essa divisão, 72 dividido por 2, 36. Para resolver isso daqui, a gente vai utilizar uma outra propriedade de potência. Quando eu tenho potências de bases iguais e expoentes, né, o valor da potência diferente, repete a base e subtrai os expoentes. Então, menos 4 com menos 2, vai ficar menos 4 mais 2, menos 2. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Tira a raiz aqui, tira a raiz aqui. Raiz quadrada da distância ao quadrado é a própria distância. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 10 na menos 2, 10 na menos 1. Aqui, para resolver essa raiz quadrada, a gente utiliza uma outra propriedade de potência. Raiz quadrada de uma potência elevada a um expoente qualquer. Quando eu tenho a raiz quadrada, a raiz quadrada que indica 2, a gente vai manter a base e dividir o expoente por 2. Professor, e se fosse raiz cúbica? Aí a gente dividiria por 3. A gente pode generalizar isso, então. Raiz n de um expoente elevado a é o expoente elevado a dividido por n, tá? Então, raiz quadrada de 10 na menos 2, como meu expoente é menos 2 dividido por 2, menos 1. Isso daqui, 10 elevado a menos 1, indica que eu tenho uma divisão. Eu pulei um passinho aqui, mas deixa eu apagar e mostrar para vocês. 6, na verdade isso daqui é 6, oh Jesus. 6 dividido por 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 6 dividido por 10, 0,6 metros. E tá aqui resolvido, né? A letra B. A letra B pede para representar lá na carga de prova os vetores campo elétrico e o vetor força elétrica. Como eu sei que a carga geradora ela tem carga positiva, isso significa que a direção do vetor campo elétrico dessa carga é divergente, ou seja, aponta para fora da carga. Lá no ponto P, que está mais distante da carga, eu também vou ter esse campo elétrico divergente, com intensidade menor, porque o campo elétrico também cai conforme aumenta-se a distância. Além disso, também sabemos que a carga de prova é positiva. Se a carga de prova é positiva, significa que ela vai sentir uma força de repulsão devido à presença da carga geradora positiva. Por quê? Sinais iguais se repelem. Professora, e se a carga geradora fosse negativa? Se a carga geradora fosse negativa, o campo elétrico, o vetor campo elétrico, teria sentido apontando para o centro da carga. Lá no ponto P, que está a nossa carga de prova, o campo elétrico estaria apontando no sentido contrário. E se a minha carga de prova é positiva, ela vai sentir uma força de
atração. Então, a força elétrica também apontaria no sentido da carga geradora. E se a carga de prova fosse negativa? Se a carga de prova fosse negativa, eu teria uma força de repulsão apontando, tentando afastar essa carga de prova. Mas o campo elétrico da carga geradora ainda apontaria em direção à carga geradora. É isso aí, terceiro ano. Até a próxima!